Palestra de Joel Goldsmith. Não resistais ao mal. Tape 47A. Classes para curadores. Tradução de Rosilda Rocha. Bom dia. Espero que mais tarde vocês ainda pensem que é uma boa manhã e que possamos deixar bem claro esse assunto. Aqueles de vocês que tiveram a oportunidade de me pedirem ajuda pessoalmente ou por telefone, alguns dos que estão aqui certamente notaram que raramente respondo com qualquer afirmação da verdade ou com, como chamo, clichês metafísicos, tais como: "Oh, isso não é verdade", ou "Não se preocupe sobre isso, Deus vai resolver", ou "Você sabe que isso não é real". Vocês não me ouvem falar termos como esses ou afirmações como essas, e também não as encontram em nossas cartas. A razão é que não existe verdade alguma que possa lhe ser dita que seja verdade. Nada que possa lhe ser dito quando você pede ajuda, ou nada que possa dizer a uma outra pessoa quando ela lhe pede ajuda, jamais pode ser verdade. Então, a maior influência para a cura é a habilidade de evitar responder a um pedido de ajuda com uma verdade metafísica. A razão é que, quando digo "não estou me sentindo bem, por favor, me ajude", e no momento em que você responde com a afirmação metafísica, você estabeleceu um conflito, estabeleceu um questionamento. Eu afirmei uma coisa negativa e você responde com uma afirmação positiva. E agora existe uma batalha. Vocês veem, quando vemos trilhos se juntarem à distância, quando vemos o céu repousando sobre as montanhas, não saímos por aí dizendo que não é verdade, que é uma ilusão. O simples fato de sabermos que é uma ilusão torna desnecessário combatê-la. Quando dirigimos pelas estradas no deserto e vemos água justamente ali à nossa frente, como muitos que viajam pelo deserto veem, não ficamos no carro afirmando que não existe água na estrada, que isso é irreal, que é uma aparência, uma ilusão. É porque sabemos que é uma ilusão que não a combatemos, não argumentamos contra a mesma. Nós simplesmente continuamos dirigindo na realização de sua natureza ilusória. Se parássemos o carro para considerar o que fazer com aquela água no deserto, à nossa frente na estrada, ou se continuássemos a fazer constantes afirmações de que aquela água não é real, isso somente aconteceria porque estávamos aceitando a realidade aparente e tentando fazer alguma coisa sobre a mesma. Aqueles de vocês que ouviram as gravações do Trovejar do Silêncio lembrarão que existe uma parte na qual, de repente, eu indago: qual é a utilidade disso, de uma forma muito contundente? Porque despendi 4 horas em apenas um assunto: a natureza ilusória do erro.
e usei quase todos os exemplos que conheço para mostrar que aquilo que está aparecendo como erro não tem existência, nenhuma substância, nenhuma lei, nenhuma causa, nenhuma realidade e não pode ter nenhum efeito. E então alguém diz: como posso me livrar da ilusão? Você não se livra da ilusão. Não existe uma forma de se livrar da ilusão. Na realidade, uma ilusão não é uma coisa, é uma aparência. Porém, uma vez que saiba que é uma aparência, você ficou livre dela. Ela foi embora. Ela não mais existe da mesma forma que a água no deserto. Existe apenas como uma aparência sem substância. No momento em que sabe que esses trilhos não se juntam, você não precisa se livrar da ilusão. Você olha para aqueles trilhos se juntando e diz: sim, isso é uma ilusão óptica. E então entra no carro e segue dirigindo em frente. Você não diz: mas agora preciso me livrar da ilusão. Agora, aquilo que o mundo chama de pecado, aquilo que nós chamamos de pecado, doença, falta, limitação, todas essas coisas têm sua fundação no sentido de um ser separado e à parte de Deus, e não têm existência real no reino de Deus, que é o nosso ser individual. Uma vez que nos tenha sido revelado que essas assim chamadas condições existem somente como aparências, não existe nada mais a ser feito sobre as mesmas. Já fizemos tudo. E assim, se eu lhe disser que não me sinto bem, preciso de ajuda, e você imediatamente começar a me responder com todos os argumentos metafísicos, você sabe que tudo o que está tentando fazer é voltar a estabelecer o conflito e tentar ultrapassá-lo. Em lugar de se sentar e ficar quietamente dentro de seu próprio ser e compreender o que posso fazer com uma ilusão. Uma vez que descubra a natureza ilusória de algo, o que pode fazer sobre o mesmo? Por que temeria uma serpente de brinquedo após descobrir que é um brinquedo? Podemos entender muito bem que posso ter uma serpente de brinquedo, mas estar acreditando que é uma serpente de verdade e pedir socorro. Entretanto, do ponto de vista de uma sabedoria mais elevada, você tem o discernimento de que é uma serpente de brinquedo. Então, agora, o que fazer sobre a mesma? Nada. Simplesmente precisa ter essa certeza e dar essa certeza de que tudo está bem. Porém, da mesma forma, não tente trazer de volta uma afirmação do erro. Não tente me convencer do erro. Não tente se livrar da serpente, ultrapassá-la ou destruí-la. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade sobre uma cobra de brinquedo é que não pode causar mal algum. A verdade sobre qualquer doença é que não pode causar mal. A verdade sobre qualquer infecção ou contágio é que não têm poder, não podem causar mal. Então, por que tentar ultrapassá-la? Por que argumentar com a mesma? Concorde com o seu adversário.
Agora, quando chegar um pedido de ajuda, desde que sabemos quão real é a discórdia para a pessoa que está pedindo ajuda, a forma de mostrar compaixão, a coisa mais amorosa que podemos fazer é dizer: eu o ajudarei imediatamente. Estarei com você imediatamente. E o paciente não compreenderá muito bem, mas você quer dizer apenas que estará com ele na compreensão de que o que o está perturbando não é nada. E não que estará com ele numa luta durante a noite inteira contra isso. Não quer dizer que estará com ele numa tentativa de fazer com que Deus faça alguma coisa por ele, mas que naquele momento do mais elevado ponto da compreensão espiritual, você é capaz de discernir que não existe água na estrada, ou o verdadeiro estado dos trilhos que parecem se juntar. E assim não vai lutar contra essas aparências. Você vê, todo o segredo do trabalho espiritual é o fato de que está olhando para esse mundo a partir de uma visão espiritual, não material. Portanto, você está sempre testemunhando esse mundo como ele é. E então, da mesma forma, você está nesse momento numa posição de assegurar a qualquer pessoa nessa sala que ela não tem nada a temer de nenhum de nós, que não tem coisa alguma a temer, que estamos todos preenchidos com amor uns pelos outros. Você sabe, a partir de sua sabedoria interior e de seu relacionamento conosco, que aparências não são nada. Vi em uma revista o ano passado um teste onde havia 150 fotografias muito interessantes. Algumas de prisioneiros, outras de pessoas proeminentes em diferentes campos. Fotografias de pessoas de posição elevada e por aí em diante. E a finalidade do teste era que as pessoas descobrissem quem era quem. E, a não ser acidentalmente, você não poderia descobrir. Não havia forma de julgar corretamente pelas aparências. Algumas vezes as pessoas acertavam, mas em sua maioria os julgamentos eram errôneos. Você nunca acreditaria que fosse possível que tantas pessoas boas pudessem ser tomadas por criminosos. Você não pode julgar pelas aparências, mas pode saber pelo conhecimento. Então, seu conhecimento da natureza e do caráter de cada pessoa nessa sala o capacita a dar a certeza a qualquer uma que tenha medo que nenhum mal pode chegar a ela vindo de qualquer pessoa dessa sala. Isso pelo seu conhecimento, não pelas aparências, mas pelo conhecimento da identidade de cada uma. E assim, sua sabedoria espiritual, o ponto de consciência que alcançou através do estudo e prática durante anos, faz com que esteja agora olhando para o mundo e testemunhando-o espiritualmente, não materialmente. Você está testemunhando esse universo como Deus aparecendo em infinitas formas e variedades. Você não é enganado pelas aparências que às vezes testificam de formas viciosas de erro. Seu estudo, sua prática
Sua mudança da consciência material para a espiritual lhe mostram a verdade do primeiro capítulo de Gênesis. Você sabe que Deus é o único princípio criador do universo. Você sabe que Deus fez tudo o que foi feito e tudo o que Deus fez é bom. E sabe que a natureza infinita do ser de Deus torna totalmente impossível que possa haver qualquer outra forma de criação, exceto Deus aparecendo na forma. Somente Deus aparecendo é. Todas as aparências em contrário são enganosas. Então, provavelmente, nos primeiros tempos da metafísica, fazíamos afirmações desse tipo e clichês metafísicos. Aprendemos essas afirmações e aprendemos a declará-las em praticamente quase todas as ocasiões. Testemunhávamos batidas de automóveis na estrada e dizíamos: não existem acidentes na mente divina. Como se fazer essas afirmações tivesse algum poder. Simplesmente afirmar não é suficiente. Precisamos ter a convicção. Se houvesse a convicção de Deus como a única influência governadora, nenhuma afirmação precisaria ser feita. Você olharia diretamente através da aparência, com um sorriso, conhecendo a natureza ilusória daquilo que estava aparecendo. Agora que estamos livres da crença de causas mentais para doenças físicas, não temos que nos preocupar, nem mesmo com algum suposto erro, ou com alguma suposta causa para algum suposto efeito. Nós estamos justamente no centro da situação e habitando em Deus como a lei de todo ser, o princípio de todo ser, como a influência criadora, mantenedora e sustentadora de tudo que existe. Mas, porque vivemos, nos movemos e temos o nosso ser nessa consciência, porque habitamos no lugar secreto, porque vivemos numa atmosfera de unidade, quando somos apresentados com as aparências do mal, não temos que combatê-las ou negá-las. Podemos olhar diretamente através delas e sorrir. E podemos dizer para aquele que ainda está debaixo da crença no mal: eu estou com você, eu o ajudarei, eu estarei imediatamente com você, eu permanecerei justamente ao seu lado, até que tenha a realização da liberdade. Qualquer coisa que traga segurança, que mostre que está junto com a pessoa, que mostre a certeza daquilo que acontece quando 2 ou 3 estão reunidos nessa realização, que mostre que você está firmado em sua sabedoria espiritual. Isso é amor, isso é compaixão, essa é a função do curador. Porém, nunca deve entrar em uma argumentação com o erro, ou com a reclamação sobre o erro, ou com o indivíduo que está momentaneamente sob a crença no erro. A lei dispõe, há um dispositivo na lei, que um caso não pode ir à corte até que o assunto seja negociado, até que alguém faça uma afirmação positiva e o outro tente negá-la.
E se não houver acordo, agora você tem um caso e pode ir à corte. E assim acontece nesse trabalho. Se alguém faz uma afirmação do erro e você faz uma afirmação da verdade, agora você tem um bom caso. Agora você pode ir à corte e lutar para defender a sua posição. Porém, não há necessidade alguma disso. Nós não precisamos de ir à corte. Não existe coisa alguma sobre a qual argumentar, nem pessoa alguma com quem argumentar. É simplesmente uma questão de conhecer a verdade, de estar consciente da verdade ou da momentânea ignorância da verdade. É por essa razão que esse trabalho é mais do que simplesmente ter o conhecimento da letra da verdade. Esse trabalho tem como objetivo alcançar a consciência da verdade, alcançar realmente o espírito da verdade, de forma que o trabalho de cura não se torne um monte de argumentação mental para frente e para trás. Deve se tornar uma realização muito calma e clara de Deus. Isso surge somente com esse sentimento interior, essa realização interior do ser de Deus. Agora, é por essa razão que se eu lhes disser, estou doente e preciso de ajuda, não há verdade alguma que possa declarar sobre isso que seja a verdade, porque não existe verdade alguma sobre o erro. Não existe forma alguma de corrigir o erro, porque o erro não existe. Tudo que existe é a realização de Deus dentro de você. E essa realização é o agente da cura. O agente da cura é a realização de Deus dentro de você. Se não tiver a realização de Deus, não haverá uma real cura espiritual. Se disser a realização de Deus como branco ou preto, não. Simplesmente a realização de Deus é suficiente, sem acrescentar preto ou branco a ele. Deus é. Se você tiver a realização de Deus, a realização de que Deus é, não estará muito preocupado sobre o que Deus é ou como Deus é. E ainda assim terá a realização de Deus. Agora, o ensino é uma coisa diferente. No ensinamento, você realmente precisa de uma razão para a sua fé. Você não pode dizer para uma pessoa que ainda está na ignorância da verdade apenas Deus é. Não. Ela pode até acreditar em você, mas isso não desenvolve a consciência da verdade de forma alguma. Nós desenvolvemos a consciência da verdade somente porque temos lido tantos livros, ouvido tantas palestras, participado de tantas classes, ouvido tantas gravações. Temos estado nesse trabalho por tantos anos que gradualmente temos desenvolvido a consciência da presença de Deus, do poder de Deus. Mas isso foi desenvolvido por todas as coisas que conhecemos desde o tempo da ciência cristã, da Igreja da Unidade ou de qualquer outra época até o presente momento. E tudo isso constitui o nosso presente estado de consciência. Nunca esqueça disso. Toda verdade que sabemos, toda verdade que ouvimos ou lemos, constitui nosso presente estado de consciência.
E assim é com aqueles que vêm a nós. Simplesmente dizer Deus é mais ou menos como dar um curso universitário para uma criança no primário. Ela não sabe o que fazer com isso. Não tem capacidade de assimilar. E assim é conosco. Os estudantes que vêm a nós e lhe dizemos Deus ou Deus é amor, simplesmente não têm capacidade de assimilar, não têm uma fundação para aceitar isso, porque estão vivendo nas aparências, julgando pelas aparências. Foram ensinados a sempre temer as aparências ou amar as aparências ou odiar as aparências, dependendo de serem boas ou ruins. E uma pessoa que tem o sentido de viver nas aparências, muito dificilmente irá compreender o que queremos dizer sobre Deus é. Dessa forma, muito frequentemente entramos em contato com o pensamento de médicos, com o pensamento teológico, e algumas vezes essas pessoas têm um interesse muito saudável no assunto, por causa do que têm testemunhado em suas próprias experiências e querem saber mais. E ficaria surpreso em saber quantas vezes acabamos com esse interesse por jogar afirmações metafísicas em cima delas. É muito evidente que, com o conhecimento anterior que elas têm, é praticamente impossível assimilar esse medicamento, esse ensinamento e digeri-lo. E assim, precisamos usar de sabedoria e discrição antes de falar sobre a verdade metafísica ou espiritual para aqueles que não têm uma fundação sobre isso. A linguagem mais simples que pudermos usar, ou as parábolas, ou os exemplos mais simples que pudermos dar, funcionam como uma fundação para os iniciantes e irão ajudar a construir a consciência deles. Seria terrível para uma pessoa religiosa simples que vem até nós pela primeira vez dizer que Deus não é poder no sentido que comumente conhecemos. Isso retiraria toda a sua fundação. E a primeira coisa que você iria ouvir seria: você está tirando o meu Senhor. Você está tirando a confiança da pessoa. Ela está confiando em alguma coisa que chama de poder. E você vai dizer que Deus não é poder? Não, não. Você compreende que nem mesmo está falando a verdade sobre o que entendemos. Porque o sentido do que queremos dizer deve ser trazido para que possa ser entendido. Deus não é poder no sentido do poder para ser usado sobre ou contra alguma coisa, para vencer alguma coisa. Nesse sentido, é verdade que Deus não é poder. Deus, sendo o único poder, não há nenhum outro poder contra o qual lutar. Deus é o único poder. Mas nós só entendemos isso depois de muitos e muitos anos nos quais temos estado lendo, pensando sobre termos como não poder ou sobre a não existência do mal em qualquer forma. Assim, se não tem realidade, se não existe o mal, não temos necessidade de vencer aquilo que não tem realidade. Então, só agora estamos preparados para essa afirmação. E da mesma forma, eu ainda imagino como fiz essa afirmação de que a doença não tem lei para um médico, quando os médicos
estão lidando com a lei da doença a todo tempo. Porém, esse médico, evidentemente, havia sido preparado e foi capaz de aceitar essa afirmação. Todavia, outros certamente ficariam intrigados e diriam: tem sim, eu tenho visto, eu sei. Um médico me falou justamente sobre essa experiência. Ele veio do continente, onde tinha um grande hospital, para estudar comigo aqui no Havaí. E quando recebeu essa afirmação de que a doença não tem lei, ficou chocado, porque era especializado em tuberculose e conhecia todas as leis de tuberculose, e essas leis são muito rígidas na mente dos médicos. Assim, vemos que certamente seria muito melhor usar menos palavras para aqueles que vêm buscar a nossa ajuda. Fazer poucas afirmações seria absolutamente melhor. Deveríamos dar aos nossos pacientes a certeza de nossa colaboração para a realização da verdade, da liberdade e harmonia. Deveríamos deixar a mente deles tranquila e assim deixar o espírito assumir o comando. Isso é melhor do que ocupá-los com a porção de afirmações nas quais deveriam acreditar para serem curados. Pois sabemos, desde o começo, que quando você diz, eu tenho uma gripe, e eu digo, não, isso não é real, isso apenas vai gerar uma batalha. Quando você diz, eu tenho uma gripe, devo dizer, muito bem, vamos largá-la. Eu estarei com você. Então existe um soltar, e o paciente sente isso e diz, está tudo bem comigo. De que forma ele poderia saber que você vai estar com ele? Bem, pelo menos sabe que você estará com ele na compreensão da natureza real do ser, da verdadeira natureza de Deus. Sabe que você está se colocando ao lado dele sem nenhum medo do resultado. Como você pode temer o resultado quando tem a realização de Deus? Eu suponho que Jesus via isso quando normalmente perguntava: você acredita que posso fazer isso? No momento em que pode dizer sim, eu acredito, existe um soltar o medo. Alguém tem um sentimento de confiança na compreensão do curador sobre a verdade. E isso é uma coisa muito boa. Precisa haver uma certeza de sua ajuda e da continuidade dessa ajuda, seu desejo de ajudar e de sua confiança naquilo que sabe. Partilhe essa confiança, partilhe essa segurança daquilo que realmente conhece. E então, terá feito tudo o que é necessário. Agora você descobre que isso funciona com os estudantes a todo tempo. Você chegou a um ponto onde sabe que quando peço ajuda, não quero que me responda com afirmações metafísicas. Provavelmente eu também as conheço, mas não estão me fazendo bem algum. Então, estou certo de que se pedisse ajuda, ninguém faria uma afirmação metafísica que eu mesmo não conhecesse. Como haveria uma exceção a isso? Quando lhe pedem ajuda, algumas vezes, uma verdade pode revelar a si mesma instantaneamente. E se seu paciente ou estudante tem algum entendimento, você pode lhes passar o desdobramento daquilo que chegou a você. Isso é uma coisa diferente
de simplesmente pegar qualquer afirmação que chega à sua cabeça e jogar em cima deles. E isso nos leva de volta ao que falei a noite passada. Não há coisa alguma em sua mente que possa ajudá-los. Mas se vem a você alguma comunicação do Espírito, então você pode partilhar. Muito obrigado.